Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos ampare e nos acolha para que essa conversa que vamos ter com vocês seja produtiva, tenha bons resultados para vocês, para nós. Esse momento redenção é um momento em que a gente conversa, não é aquela palestra pública da casa espírita, assim a gente pretende, né? Mas é uma conversa tentando contextualizar a doutrina, né? Que achamos que isso é importante. E hoje nós trazemos um tema interessante, por vezes polêmico, sim, mas nós temos convicção daquilo que vamos trazer para vocês. E o tema está no livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, editora Paideia, livro de José Herculano Pires. E o capítulo é o capítulo 9, Negros e Índios Terapeutas. Interessantíssimo esse capítulo. Bom, Herculano Pires começa dizendo o seguinte: as manifestações espíritas de negros e índios são comuns, não raro, intervindo nos processos de cura. Quer dizer, há vários relatos em obras espíritas da interferência de negros e índios, né, atuando principalmente, como o Herculano Pires está dizendo, nesses trabalhos de cura. No Redenção mesmo, nós temos índios e espíritos que, em encarnações anteriores, estiveram na condição de negros aqui na Terra e que no mundo espiritual estão trabalhando, apresentando-se assim, né? Principalmente nos trabalhos de cura, como o Herculano está muito bem dizendo aqui. Continua ele: isso causa espécie a pessoas ainda impregnadas de antigos preconceitos. Tranquilo, nós sabemos de vários casos numa equipe mediúnica, não é mesa mediúnica, não, que esse termo eu acho fora de contexto espírita. Por isso é que nasceu a expressão centro espírita de mesa. Não, é equipe mediúnica, né? Quando na equipe mediúnica se manifesta um preto velho ou um índio, muitos mandam subir. Que isso? Como? Por quê? Em que condições nós vamos ver aqui? Quer dizer, o Herculano ainda diz. Isso causa, né, essa interferência dos pretos velhos, dos índios, em trabalhos mediúnicos, causa espécie, né, naquelas pessoas impregnadas de antigos preconceitos. E como temos preconceitos no nosso meio, preconceito social, uma série de preconceitos, né? Continua ele. Acontece que a população espiritual da Terra é semelhante à encarnada. Não existem discriminações injustas no, to no tocante às possibilidades de intercâmbio espiritual. O que vale no espírito não é a sua qualificação social, mas a sua condição moral. Olha, Herculano, aí já. Quer dizer, acontece que a população da Terra é semelhante à população daqui, a encarnada. A
população espiritual da Terra. É semelhante à população encarnada da Terra. E que não existe discriminações injustas no constante a esse intercâmbio. O que vale é a condição moral do espírito e não a sua vestimenta transitória. Um negro velho, continua ele, que se manifesta como tal, poderia também manifestar-se apenas como espírito, ou até mesmo como espírito de uma encarnação de amarelo ou de branco, porque já passara. Quer dizer, aquele que se apresenta como preto velho, ele pode se apresentar de outra forma. Nós sabemos da condição do perispírito, né, de ser moldado pela vontade do espírito. Ele pode apresentar-se, por exemplo, um espírito que me conheceu numa encarnação, vamos supor, no Egito. Ele me conheceu lá e ele teve outras encarnações na Europa, em outros lugares. Mas ele, quando se apresenta para mim, para que eu o reconheça, ele se apresenta com aquela forma de egípcio que eu conheci, para que eu o identifique com mais facilidade. Não é isso? Então, veja, um negro velho que se manifesta como tal, repetindo, né, poderia manifestar-se apenas como espírito, ou até mesmo como espírito de uma encarnação em que ele fora amarelo, branco, porque passara, né? Continua ele. A entidade hoje considerada pelos espíritas ingleses, quer dizer, quando ele escreveu esse livro, né? Perdão. A entidade hoje considerada pelos espíritas ingleses como orientadora do movimento espírita britânico é precisamente Silvers Baker, um índio. É o orientador espiritual do movimento espírita britânico era um índio. Está na literatura espírita da ocasião. Era um índio com uma sabedoria extraordinária. E aqui no Brasil, o que nós vamos dizer? Era um índio muito evoluído, aquele espírito. Sua prudência e sabedoria tornaram-se proverbiais. Agora ele vai contar um caso. O cirurgião, dentista católico, Dr. Urbano de Assis Xavier, começou a sofrer inesperadamente de ocorrências mediúnicas, que se atribuiu a manifestações epileptoides. Um espírito de negro velho, que dava o nome de Pajacó, aconselhou, quer dizer, nessas manifestações que ocorria com o doutor Urbano de Assis Xavier, o cirurgião dentista, né? Ele era católico, não tinha informação nenhuma, manifestava-se um preto velho e esse Pajacó aconselhou que ele procurasse o farmacêutico Cairbar Schuttel, de origem alemã, diretor de um jornal e uma revista espíritas. Schuttel resolveu submetê-lo a uma experiência mediúnica, mas disse: não me agrada a presença desse preto velho. Quer dizer, aí a gente começa a ver também o preconceito do Cairbar Schuttel, no caso, né, de Matão, né? Ele era farmacêutico em Matão, e o preto velho, Pajacó, recomendou ao doutor, ao dentista, que procurasse em Matão o doutor Schuttel, o Cairbar Schuttel, e ele, no caso, de origem alemã,
e ele, no caso, iria orientá-lo com o que estava acontecendo com ele. Mas o Schutter, logo diante das manifestações, já reclamou com relação à presença do preto velho, mostrando preconceito, né? E submeteu a experiências, né? Realizada a experiência, Schutter disse ao Urbano, ao doutor Urbano: nunca gostei dessas manifestações de negros e índios, mas o seu pai Jacó encheu-me as medidas, revelando um conhecimento doutrinário que me assombrou. Mais tarde, pai Jacó explicou a Schutel que ele havia sido um médico holandês em encarnação anterior, mas na última viera como negro. E como nela aprendera e desenvolver a virtude da humildade, preferia manifestar-se como preto velho. Quer dizer, o Schotel, lá em Matão, de origem alemã, preconceituoso, não gostou das manifestações. Quer dizer, fazendo as experiências com ele, né, com o médium, doutor Urbano, que era católico, não conhecia os fenômenos que estavam ocorrendo com ele, orientado pelo próprio preto velho, que se manifestava através dele, para procurar Carbar Schutter em Matão. E ele foi. Schutter submeteu as experiências, diz para ele que o preto velho dele encheu as medidas, mostrando uma sabedoria doutrinária extraordinária. E daí? Continua o Herculano Pires. Mais tarde, Pai Jacó, quer dizer, explicou a ele que ele, em encarnação anterior, fora um médico holandês, mas ele preferia manifestar-se como preto velho, porque depois ele veio como negro na África e aí ele aprendeu a humildade. Ele conquistou a humildade. E era nessa condição que ele gostava de apresentar-se, e não como aquele médico vaidoso holandês, né? Bom, mas o problema que eu trago, inclusive, fazendo parênteses a esse discurso do Herculano Pires, é o seguinte: se reclama da forma de falar do índio, da forma de falar do preto velho, principalmente, né? Agora eu pergunto, por que não se reclama da forma de falar do Dr. Fritz, da Sheila, que traz um português arranhado com um alemão? Quer dizer, por que não se reclama? Porque é de origem ariana, né? São alemães. Sheila, Dr. Fritz são de origem alemã. Raça ariana, não. Preto velho não pode, porque fala de forma diferente. Mas como fala diferente a Sheila? Como fala diferente Dr. Fritz? Esses podem. E continua Herculano Pires. A famosa média Ivone Pereira, aliás, a quem eu tenho uma gratidão infinita pelas instruções que ela me deu e que me tirou de grandes dificuldades mediúnicas há muitos e muitos anos atrás. Bom, a famosa médium Ivone Pereira, continua Herculano Pires, relata o caso de um índio brasileiro que auxiliava em seus desprendimentos mediúnicos, salvando-a de dificuldades diversas. Um ilustre magistrado da Justiça Paulista recebia ele mesmo como médium, em seus trabalhos regulares de espiritismo, o espírito de um índio. Herculano mostrando aqui fatos. O magistrado da Justiça Paulista lá recebia nos seus trabalhos regulares de espiritismo um índio e que fazia o bem,
Mas veja bem, essas manifestações de índios e pretos velhos ocorrem de acordo com a proposta de manifestações de espíritos dentro da proposta espírita. Continua ele. Parece haver também, nessas manifestações, por sua constância e regularidade, uma ação programada no sentido de mostrar a iniquidade das discriminações raciais. É claro, olha, nós temos uma dívida de gratidão com a raça negra enorme. Gente, que é isso? E como é que você vai recusar numa equipe mediúnica um espírito que está se manifestando na forma de um preto velho ou de um índio, né? No Redenção, o índio que se manifesta lá trabalha ostensivamente na reunião de tratamento de enfermos. Trabalha ostensivamente. E ele já me tirou de situações dificílimas. Bom, ele está dizendo aqui que parece também que essas manifestações, né, pela regularidade delas, uma ação programada pelo mundo espiritual para mostrar a iniquidade das discriminações, né, raciais, inclusive com o espírito. Já não basta aqui o que existe, que é um absurdo, vamos fazer também com os espíritos, né? Bom, negros e índios, continua ele, têm o mesmo direito de colaborar nessa hora de transição como brancos e amarelos, claros, claro. Todos os espíritos desejosos do bem, todos os espíritos que trabalham para o bem, estão aí em ação. Não importa, como ele está dizendo aqui, negros e índios têm o mesmo direito de colaborar nesta hora de transição como brancos e amarelos. Essas condições de brancos e amarelos e negros é transitória, de índio é transitória. O que vale são os valores deles, o desejo de fazer o bem dentro da proposta do Espiritismo. E é o que eles fazem nas equipes mediúnicas espíritas, bem conduzidas, bem formadas. Continua o Herculano Pires. Negros e índios dotados de humildade, não apegados às suas religiões de origem, formam na linha humilde dos voluntários de boa vontade que nada querem para si mesmos e tudo almejam de verdadeiro e bom, de legítimo e puro para toda a humanidade. Quer dizer, eles estão aí para ajudar a nossa humanidade, para ajudar a nós como qualquer outro espírito. Se nós vamos discriminar espírito pela última encarnação deles, a coisa vai ficar complicada. A discriminação é indevida, é inadequada. É porque essa discriminação já ocorre aqui na Terra entre encarnados. Diz Herculano Pires ainda, essa miscigenação cultural amplamente difundida em toda a América não ocorre por conta dos negros e índios, mas dos brancos, que por interesses subalternos e de maneira cruel os arrancaram de suas nações para submetê-los à escravidão. Espíritos europeus arrogantes que se encharcaram de orgulho nas civilizações de guerras, de conquistas,
encarnaram-se nas selvas para obterem a cura de suas deformações morais e preferem, nas suas relações de pós-mortem com os brancos, apresentarem-se como negros ou índios. Pois, como disse um deles, a Ivone Pereira, não foi a qualquer um, foi a Ivone Pereira, a médium que, no meu entendimento, foi a mais fiel a Allan Kardec, pelo menos no Brasil. Como disse um deles, a Ivone Pereira não gostaria de apresentar-se como bandoleiro, assaltante e assassino que foi nas civilizações ditas refinadas. Quer dizer, então, vejamos que essa questão das manifestações dos negros, dos índios, nas equipes mediúnicas espíritas, não devem ser rechaçadas como algo. Eu já ouvi falar e eu, de certa forma, até assisti. Kardec nos sugere muito, ante uma manifestação, que nós observemos o conteúdo daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado, para nós conhecermos da realidade moral daquele espírito, porque isso é que é importante. Há espíritos que são até simples com relação à cultura, mas que trazem um amor e um acolhimento, que a vibração de amor que eles transmitem. Por exemplo, quem conhece as manifestações desses pretos velhos, como disse aquele, a Caibá Schutel, que ele fora médico holandês, mas que ele gostava de se apresentar como preto velho, que na última encarnação na África foi onde ele aprendeu a humildade. E essa humildade que eles trazem é de um acolhimento, é disso que nós estamos precisando na atualidade. É de acolhimento, é de empatia, é de compaixão. E esses pretos velhos têm muito a dar. Esses índios, conhecendo tanta coisa que a mata brasileira pode oferecer em termos de medicação, ajudam muito. Ivone Pereira conta, como o Herculano falou, nas obras dela, que quando ela saía do corpo em tarefa junto à equipe de Bezerra de Menezes, era um índio que a protegia nesses trabalhos. Aliás, ela sempre diz que nunca saía do corpo para se divertir, mas sempre a trabalho em benefício dos que sofrem, dos necessitados, para esclarecimento também, para que ela viesse nas obras mediúnicas e na sua relação com o ensinamento espírita, ela pudesse oferecer essa contribuição. Então, é preciso que nós estejamos atentos para que não venhamos cair nesses equívocos que às vezes ocorrem no movimento espírita. Aliás, eu até aproveito para esclarecer, veja bem, movimento espírita não é somente aquele formado pelas federativas. Existe o movimento espírita organizado, que é formado pelas federativas, mas tem muitas instituições espíritas que fazem trabalho sério e que não estão inseridas, não são adesas a esse movimento espírita organizado.
a esse movimento espírita das federativas. Tem muitas casas espíritas sérias, que fazem trabalhos sérios, competentes e que não são adesas. Então, o movimento espírita, que às vezes as pessoas, quando falam em movimento espírita, elas restringem isso ao movimento espírita organizado. Mas não é isso, não. Não é mesmo. Tem muita gente séria fazendo trabalho sério de divulgação, de prática e de estudo de espiritismo e que não está ligado ao processo federativo. Veja bem, Deolindo Amorim, no Rio de Janeiro, Herculano Pires, em São Paulo. Herculano Pires, em São Paulo, era defensor de Allan Kardec a ponto de Emmanuel dizer que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. E Deolindo Amorim, que foi pai, o Deolindo era jornalista, que foi pai do jornalista que faleceu há pouco tempo, Paulo Henrique Amorim, né? O Deolindo Amorim também não era ligado ao processo federativo. E olha que coisa extraordinária. Que ensinamento traz tanto Herculano Pires, em São Paulo, como Deolindo Amorim, no Rio de Janeiro. Deolindo Amorim era baiano, mas radicado no Rio de Janeiro. Ele, no Rio de Janeiro, era o defensor de Allan Kardec, assim como em São Paulo, Herculano Pires. Então, Deolindo Amorim não era adeso, tanto que ele criou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil e não colocou esse instituto adeso à Federação Espírita Brasileira. Mais tarde, depois da sua desencarnação, e bem mais tarde, é que quando foi presidente do Instituto, um companheiro de Niterói, é que esse companheiro colocou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil como instituição especial do processo FEB. Mas Deolindo Amorim, enquanto foi presidente e durante um tempo depois, não era adeso e o Instituto não era ligado à FEB. Mais tarde, como eu já disse, um companheiro de Niterói foi alçado à presidência bem mais tarde da desencarnação de Deolindo. O companheiro foi aí, esse conseguiu colocar lá o processo, não sei qual foi, e que colocou o Instituto como instituição especial do processo federativo lá do Conselho, lá em Brasília, né, da FEB. Mas, vejam bem, quando a gente fala em movimento espírita, nós estamos falando na atitude que nós, encarnados espíritas, estamos promovendo para praticar, estudar e divulgar a doutrina espírita. E não necessariamente só aqueles que fazem parte do processo federativo. É bom que isso aí fique bem claro para nós. E o Redenção é adeso ao movimento federativo, sim. O Grupo Espírita Redenção é adeso ao CERJ através do 12º seu, e, sendo assim, ele se torna adeso à FEB de forma indireta, porque o CERJ é adeso à Federação Espírita Brasileira.
Quer dizer, o Grupo Espírita Redenção é adeso ao processo federativo. E nós achamos isso importante, porque para nós, dirigentes de uma instituição, às vezes nós necessitamos de apoio institucional. Mas isso não quer dizer que os companheiros que não sejam adesos não tenham valor doutrinário ou valores morais. Muito ao contrário. E também entendamos que o movimento espírita é o conjunto de toda a aplicação que nós, encarnados espíritas, estamos fazendo dessa doutrina. E, quiçá, possamos estar fazendo o melhor possível para que essa doutrina chegue aos corações das pessoas, ao entendimento das pessoas. Kardec, no projeto 1868, em Obras Póstumas, ele diz que nós precisamos popularizar o Espiritismo, é levar o Espiritismo ao povo, é tornar o Espiritismo conhecido dos mais simples, sim, tranquilo, dos mais simples. A forma de falar, que a gente chega aos corações dos mais simples, porque o Espiritismo não fala só para os eruditos, não, que isso? O Espiritismo fala para todos. O Espiritismo veio para a transformação da humanidade. Mas se nós começamos com esse tipo de discriminação, não aceitando numa equipe espírita a manifestação de espíritos, trabalhadores do bem, com valores morais, só porque se apresentam com o falar de um preto velho ou de um indígena, a coisa se complica. Nós estamos nos mostrando em situação de muita inferioridade moral ainda. Infelizmente, isso ocorre em muitas equipes mediúnicas, e muita gente, às vezes, aí, médios importantes, eu já assisti, deplorando as manifestações dos pretos velhos. Mas vamos, em Kardec. Em Kardec, meus irmãos. Olha aqui, o Negro Pai César, Revista Espírita, veja bem, Revista Espírita, o ano 1859. Eu vou ver, é o mês. Revista Espírita. Pai César se manifestando e conversando com Kardec. O mês de junho de 1859. Pai César conversando com Kardec. Ué, como é que Kardec conversou com o Pai César? E nós não queremos conversar com o Pai Jacó, com o Pai João, com o Pai Joaquim. Por quê? Está lá em Kardec. Pai César, homem livre, de cor, falecido a 8 de fevereiro de 1859, com 138 anos de idade, nos Estados Unidos. Nasceu na África e foi levado para Louisiana com cerca de 15 anos. Os restos mortais desse patriarca da raça negra foram acompanhados ao cemitério por um certo número de habitantes da cidade e uma multidão de gente de cor. Quer dizer, como a coisa lá era difícil, né? Pai César, então ele se manifesta. Kardec se dirigindo a São Luís. Tereis a bondade de dizer-nos se podemos invocar o preto Pai César, a quem acabamos de nos referir? Quer dizer, eles estavam conversando sobre a desencarnação de Pai César. Veja bem, Kardec aqui perguntando ao espírito São Luís
o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se eles poderiam convocar o espírito do Pai César, né? Tereis a bondade, né? Sim, ajudá-lo-ei a responder. Quer dizer, aí houve a evocação. Veja Kardec pedindo a São Luís. A evocação deve ser cuidada, porque é importante a qualificação da equipe mediúnica. As manifestações por evocação podem haver, porque tudo depende da qualificação da equipe mediúnica. Porque aquelas manifestações que surgem espontâneas podem apresentar as mesmas dificuldades que as manifestações por evocações. Um espírito mistificador pode se apresentar na manifestação também espontânea, por que não? Mas Kardec recomenda, lá no Livro dos Médiuns, que as evocações nós devemos pedir autorização, e ele está aqui falando com São Luís, se o espírito do Pai César podia ser evocado. Ele diz sim, e ele aqui conduz. Então, meus irmãos, eu não vou nem conduzir, não vou nem relatar todo o processo, porque é grande. Não, aliás, tem um pedacinho que é interessante. Há um momento em que quem estava conversando com o Pai César, que era Kardec, diz: disseste e procurais um corpo pelo qual possais avançar para reencarnar, né? Escolhereis um corpo branco ou preto? O espírito responde: um branco, porque o desprezo me faria mal. Que triste, né? É o que nós assistimos hoje. A realidade da nossa humanidade, do nosso Brasil, né? O preconceito racial, o preconceito da cor da pele da pessoa. Que isso? Quer dizer, ele dizendo que ele preferiria vir num corpo de branco, porque o desprezo faria muito mal, porque ele já fora muito desprezado na encarnação como preto aqui na Terra, foi muito machucado, muito sofrido. Viveste realmente até a idade que vos é atribuída, 138 anos? Não contei bem, pela razão que já disse, porque eles não eram nem registrados. Aí tem uma nota. Acabamos de observar que a idade dos negros só podia ser considerada aproximadamente porque não tinham registro civil, principalmente os nascidos na África, Estados Unidos, né? E São Luís. Aí perguntado a São Luís: é certo que por vezes os brancos se reencarnam em corpos negros? Sim. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode pedir uma expiação para viver num corpo de negro, a fim de sofrer, por sua vez, aquilo que fez sofrer. E por esse meio adiantar-se e obter o perdão de Deus. Mas veja bem, isso foi naquela época, porque na atualidade nós temos que acabar com esse negócio de achar que a raça negra é inferior. Nós é que a inferiorizamos. Vamos acabar com essa cultura que formatou a sociedade brasileira com relação aos negros. Todos somos irmãos, índios, negros, brancos, amarelos, não importa. Somos irmãos, filhos de um mesmo Deus. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que Jesus continue abençoando a Herculano Pires. Esse é o livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, em que
tem o capítulo Negros e Índios Terapeutas. Que a paz de Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Vamos caminhar em direção a dias melhores. Mas para que esses dias melhores aconteçam, é preciso que comecemos a realizá-los agora. Hoje, já deviam ter sido ontem. Mas se não foi, comecemos agora, praticando o bem, procurando sermos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã, melhores do que somos hoje. Somos capazes, é esforço pessoal, intransferível. Que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha e nos impulsione ao bem, meus irmãos. Um afetuoso abraço para todos vocês. Fiquem em paz.